Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um capítulo que é, assim, um verdadeiro divisor de águas. É o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Com certeza. E para essa nossa conversa, nós estamos usando os comentários de duas bíblias de estudo bem conhecidas, a Holman e a NAEA. A nossa missão aqui é entender por que esse momento é tão explosivo. Sim, é um ponto sem volta. Exato. É aqui que a oposição a Jesus deixa de ser só um murmúrio, sabe? Vira uma conspiração de morte. Uhum. É onde ele forma o seu círculo íntimo, os 12 apóstolos, e redefine de uma forma chocante o que significa ser uma família. É isso mesmo. Se nos capítulos anteriores a gente via a tensão subindo, aqui o tabuleiro de xadrez é virado. Marcos 3 nos mostra, assim, as linhas de batalha sendo traçadas na areia. Nossa, boa imagem. Jesus não está mais só curando e ensinando. Ele está desafiando abertamente as estruturas de poder da época dele. E essas estruturas, claro, começam a reagir, e de forma bem violenta. E essa primeira jogada, esse primeiro confronto, acontece num lugar sagrado, né? Uma sinagoga. Sim, provavelmente a de Cafarnaum, que era a base dele. Exato. E a cena já começa tensa. Tem um homem com a mão ressequida, precisando de ajuda, mas os olhos não estão nele. Não mesmo. O texto diz que os fariseus estavam observando Jesus para ver se ele o curaria no sábado, a fim de o acusarem. É uma armadilha perfeita, não é? É uma armadilha teológica, muito bem pensada. O ponto para eles não era duvidar do poder de Jesus. A essa altura, muitos já tinham visto os milagres. Claro. A questão era outra. Era sobre autoridade, sobre legalidade. Eles queriam saber se ele ousaria quebrar a interpretação rígida deles da lei do sábado. Entendi. Porque, na visão deles, qualquer ato que pudesse ser visto como trabalho e curar poderia ser visto assim, era uma violação grave. Eles estavam usando a dor de um homem como isca. E o que eu acho incrível é que a primeira reação de Jesus não é o milagre em si. É uma emoção muito humana, muito forte. O texto diz que ele olhou para todos em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Sim, essa parte é fundamental. E eu fui ver na fonte Holman, e tem um detalhe que muda tudo. A palavra grega original para indignação é orgé. Isso não é uma irritaçãozinha, certo? O que significa orgé nesse contexto? Esse é um ponto crucial. Orgé não é uma raiva passageira, um aborrecimento. É uma fúria profunda. Uma ira justa. Exato. É a raiva de Deus contra o pecado, contra a injustiça. O que está provocando essa reação em Jesus é a total falta de compaixão deles. Nossa. Eles veem um ser humano sofrendo na frente deles num lugar de adoração, e a única coisa que eles pensam é em como usar aquilo para destruir alguém. É essa inversão de valores que provoca essa ira santa em Jesus. Então, com essa fúria, ele não se esconde. Pelo contrário, ele bota o homem no centro de tudo e faz uma pergunta que deixa ele sem saída. Uma pergunta que os encurrala. Sim. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? O silêncio dele já diz tudo. E aí ele cura o homem. A reação a esse ato de misericórdia é uma das coisas mais chocantes que eu já li. É imediata e extrema. O versículo 6 diz que os fariseus saíram e foram logo tomar conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. É isso que me choca. Uma coisa é discordar, outra é formar uma aliança para cometer um assassinato. E essa aliança específica é algo que nos faz parar para pensar, né? Totalmente. Porque fariseus e herodianos se odiavam, politicamente falando. É como ver dois partidos rivais extremos se unindo da noite para o dia. O que era tão perigoso em Jesus para causar isso? Se a gente mergulha no contexto que a fonte Holman nos dá, a gente entende a gravidade. Os fariseus, eles eram nacionalistas religiosos. Certo. Eles se viam como os guardiões da pureza da lei judaica e eram profundamente contra a influência grega e romana, a helenização. E os herodianos? Já os herodianos eram um partido político. Eles apoiavam a dinastia de Herodes, que governava com a permissão de Roma. Ou seja, eram colaboradores do poder estrangeiro. Eram o oposto. Exato. Eles não tinham quase nada em comum, exceto uma coisa. Ambos viam Jesus como uma ameaça existencial a seu poder.
Para os fariseus, a ameaça era religiosa, para os herodianos, política. A união deles mostra que Jesus conseguiu o impossível: unir seus inimigos contra si. É um contraste incrível, não é? A gente sai dessa sala fechada onde se planeja a morte dele e, de repente, a cena seguinte é ao ar livre. Uma explosão de popularidade na beira do mar. Uma multidão. Uma multidão gigantesca. O texto descreve gente vindo de todos os lugares, Galiléia, Judéia, Jerusalém, até da Idumeia, lá no sul, e das regiões pagãs de Tiro e Sidom no norte. Essa lista geográfica é o jeito de Marcos dizer: a notícia se espalhou por toda parte. Não são mais só os vizinhos da Galileia. A fama dele explodiu. Sim, são judeus de todas as linhagens e até gentios, pessoas de fora da comunidade de Israel. A fama de Jesus atingiu uma massa crítica. E é nesse exato momento, espremido entre a conspiração da elite e a popularidade das massas, que ele toma uma decisão fundamental. É verdade. E no meio dessa pressão toda, com uma conspiração para matá-lo de um lado e multidões o esmagando do outro, a ponto dele precisar de um barco para não ser sufocado, a próxima atitude dele é subir um monte e escolher um time. Parece estranho, né? Parece uma decisão quase administrativa, no meio de uma crise gigantesca. Por que agora? Essa é a questão central. A escolha dos 12 não é um ato administrativo, é um ato fundacional. A Bíblia de Estudo NA destaca o simbolismo óbvio e poderoso do número 12. As 12 tribos de Israel. Exatamente. Ao escolher 12 homens, Jesus está declarando, simbolicamente, que ele está constituindo o núcleo de um novo Israel. Uau! Não é mais uma nação baseada em laços de sangue, mas uma comunidade reunida em torno dele. É uma resposta direta à rejeição das lideranças do velho Israel. Eles o rejeitam, então ele começa a construir o novo. E a lista desses homens é fascinante por si só. Simão, que ele renomeia como Pedro a Rocha, e os irmãos Tiago e João, a quem ele apelida de Boanerges. O que significa isso mesmo? Filhos do trovão. Filhos do trovão. Dá para imaginar a personalidade desses dois, né? Com certeza. Impetuosos, passionais, talvez até com um temperamento explosivo. Não devia ser fácil gerenciar esse grupo. Imagina as discussões. E outro nome que salta aos olhos é Simão, o Zelote. A fonte Roman sugere que isso indica que ele provavelmente pertencia aos Zelotes, um grupo nacionalista radical. Que defendia a rebelião armada contra Roma. Isso. Então, no mesmo grupo íntimo, Jesus coloca um cobrador de impostos como Mateus, que era visto como traidor por trabalhar para Roma, e um ex-revolucionário anti-Roma. Que tipo de time é esse? É um time que só poderia existir em torno dele. Jesus reúne pessoas de espectros sociais e políticos completamente opostos. Mostrando que a lealdade a ele está acima de tudo. Exato. Transcende todas as outras divisões. E é importante notar o propósito deles. O texto diz que foram escolhidos para duas coisas: para estarem com ele e para os enviar a pregar. Relacionamento e missão. Isso. A primeira parte é sobre aprender com ele. A segunda é sobre a missão. A própria palavra apóstolo, do grego apostelo, significa enviar. Eles não eram só alunos, eram representantes comissionados. Enviados com a autoridade de Jesus. Com a autoridade dele para pregar e expulsar demônios. A estrutura do movimento dele está sendo formalizada ali. E essa formalização parece que acende um alerta vermelho para todo mundo. A oposição agora vem de lugares que ninguém esperava, certo? De repente, o ataque vem de dentro de casa. Exatamente. A primeira frente de oposição nesse trecho vem da própria família dele. Ah, isso é muito duro. Eles ouvem sobre as multidões que não o deixavam em paz, a ponto de nem poder comer, e decidem intervir. A conclusão deles é brutal. Ele está fora de si. Basicamente, eles acham que Jesus enlouqueceu.
Eles querem prendê-lo, contê-lo. É muito triste, na verdade. Mas a fonte NA nos dá uma perspectiva mais humana. A preocupação da família pode não ter sido só com a sanidade dele, mas também com a segurança de todos. Ah, faz sentido. Ao desafiar publicamente os fariseus, Jesus estava colocando toda a família em risco. O que eles dizem soa como uma acusação de loucura, mas pode ter nascido do medo, do desespero, uma tentativa de protegê-lo e se protegerem do desastre social que eles viam se aproximando. Entendi. Se o ataque da família vem de um lugar, talvez de medo, o próximo ataque é pura malícia. Chegam os escribas, a elite intelectual de Jerusalém. E a acusação deles é teologicamente devastadora. Sim, Eles não dizem que Jesus é louco. Eles dizem algo infinitamente pior. sim, a acusação é: ele está possuído por Beelzebu e é pelo poder do maioral dos demônios que ele expulsa os demônios. Beelzebu, que era um nome para Satanás, certo? Exato, o príncipe dos demônios. A lógica deles é perversa. Eles não podiam negar o poder de Jesus. Os exorcismos eram públicos e negáveis. Todo mundo via. Então, em vez de negar o fato, eles reinterpretam a fonte. Eles admitem o poder, mas dizem que é um poder que vem do inferno, não do céu. E a resposta de Jesus é de uma lógica brilhante, implacável. Ele não se defende com raiva, mas com parábolas. Ele os chama e diz: como pode Satanás expulsar Satanás? É simples e genial. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Um exército que luta contra si mesmo já perdeu a guerra. É uma lógica irrefutável. Ele expõe o absurdo da acusação. Mas, a partir dessa defesa, ele faz uma das advertências mais solenes e assustadoras de todo o Evangelho. Ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, sim. Essa é uma daquelas passagens que sempre me deu um calafrio. Há muita gente. Ele diz que é um pecado eterno que nunca será perdoado. O que é, de fato, esse pecado imperdoável? Isso gera muita ansiedade. Sim, é um peso enorme nessa declaração. Mas as fontes nos ajudam a entender que não se trata de dizer uma palavra errada no momento de raiva, ou de ter uma dúvida sobre Deus. Não é algo que se comete por acidente. Essa distinção é crucial. Esse é o ponto fundamental. E ambas as fontes são claras sobre isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas uma atitude de coração. Uma postura. Exato. É a postura consciente, deliberada e contínua de olhar para a obra evidente e boa do Espírito de Deus, como as curas que Jesus fazia, e com os olhos bem abertos atribuir essa obra a Satanás. É chamar a luz de trevas de forma persistente. É uma rejeição final. É uma rejeição tão final e endurecida da verdade que a pessoa se torna incapaz de se arrepender, porque ela já não consegue mais reconhecer o que é bom. Os escribas estavam perigosamente próximos disso. Entendi. Não é um deslize, é uma decisão de se fechar permanentemente para a verdade. E o capítulo termina com uma cena que, de certa forma, amarra todos esses fios. A família, a oposição, a nova comunidade. Sim, tudo se conecta ali. A mãe e os irmãos de Jesus, os mesmos que achavam que ele estava fora de si, finalmente chegam. Mas tem um detalhe importante. Eles ficam do lado de fora e mandam chamá-lo. E esse detalhe espacial do lado de fora é muito simbólico. Eles ainda não compreendem, sabe? Estão à margem do que realmente está acontecendo. A multidão, que está dentro, sentada ao redor de Jesus, o avisa. Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. E a resposta de Jesus é... Radical. Ele olha para as pessoas que o ouviam e pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E então, olhando para aquela multidão, ele mesmo responde: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uau! Isso é uma redefinição completa de tudo. É uma declaração que funda uma nova realidade. Ele não está sendo desrespeitoso ou rejeitando sua família biológica por falta de amor. Não é isso. Não. Ele está estabelecendo uma nova ordem de lealdade e pertencimento. A família mais importante, a verdadeira família do reino de Deus,
não é definida por laços de sangue, mas por uma obediência compartilhada à vontade de Deus. E como a fonte Neá aponta, a família de sangue estava literalmente do lado de fora, simbolizando a falta de compreensão deles. Enquanto a nova família espiritual estava do lado de dentro, com ele, unida por um propósito comum. Então, fazendo um balanço deste capítulo tão denso, em Marcos 3, a oposição se cristaliza, passa de crítica para uma conspiração de assassinato. E, em resposta, Jesus estabelece as bases de sua nova comunidade, os 12. E no processo, todas as lealdades são postas à prova. Lealdades religiosas, políticas e até as mais íntimas, as familiares. Isso mesmo, o capítulo inteiro é sobre traçar linhas e forçar escolhas. A partir daqui, a neutralidade em relação a Jesus se torna impossível. As ações e palavras dele exigem uma tomada de posição de todos. Não dá mais para ficar em cima do muro. De jeito nenhum. E isso me leva a uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar. A narrativa deixa claro que se aliar a Jesus naquele tempo exigia uma reavaliação fundamental das lealdades mais básicas da vida. Sim. A questão que ecoa deste capítulo para nós hoje talvez seja esta: o que significa, no nosso próprio contexto, fazer a vontade de Deus a ponto disso nos levar a desafiar ou reconfigurar nossas próprias definições de comunidade, de pertencimento e até mesmo do que a gente chama de família?